Pessoal, boa noite. Daqui a um minuto, 2 minutos, nós vamos estar iniciando aí nossa live. Antes de tudo, já vou agradecendo aí a presença de todos vocês que vão entrando para poder escutar um pouco do que a nossa convidada de hoje, né, nessa primeira live, vai poder falar sobre o coronavírus. Focar principalmente no nosso município de Milagres, as principais desafios que a nossa população tem enfrentado e vai enfrentar ainda muito mais daqui para frente. Estão dando para me escutar aí, pessoal? Alguém só dá a senha aí, diga que, por favor, se está saindo o áudio. Boa noite, Neuzeni, Elizabeth Dantas, Betinha, Samira Moraes, Jefferson. Ok, obrigado. Obrigado, Jonathan. Um abraço, meu irmão. Que bom. Nossa convidada já está aí também, Kathleen. Seja bem-vinda. Obrigado, Jefferson. Valeu, Felipe Rodrigues, Leilael. Meu tio, Padre Ivo. Obrigado, tio Ivo, pela participação. Josiane, minha esposa, tá no outro quarto ali para a gente poder gravar aqui com mais tranquilidade. Agradeço demais. Muito obrigado. E é isso. Naíla, um forte abraço. Yuri, nossa amiga Efigênia, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Conectando aqui. Eita, menino! Pareci. Coisa Boa noite, boa, deu gente. certo. Boa noite. Boa Já vi noite, que o povo doutor. aí de casa já tá tudinho aqui. Não Boa é? noite. Eu tava vendo aqui também. Que bom, tá todo mundo aí nos acompanhando. Boa noite. Boa noite, Milagres. Pois é, aproveitar aí pra gente dar início, agradecendo logo aí as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer também de forma especial aí a você, Kathleen, por Obrigada. colaborar conosco nessa que é a nossa primeira live que estamos fazendo. Foi uma ideia que partiu de alguns amigos, né, para debater alguns temas relacionados ao município de Milagres, mas como nós estamos vivendo esse caos na nossa saúde, na economia, nada mais importante do que começarmos falando de saúde e começarmos com você, que também conhece a nossa realidade, né, do nosso município. Então, seja muito bem-vinda. O objetivo aí futuramente serão gravar outras lives que a gente possa discorrer temas importantes para voltados ao nosso município. Então, fique à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Fale primeiro de onde é que você está agora atuando, né? Você que é médica. Boa Fique à noite, vontade. gente. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Kathleen Dantas, eu sou milagrense, filha de Milagres, como diria o povo aí, eu sou nascida e criada em Milagres. Eu sou médica, tá? E atualmente eu sou residente de cirurgia geral aqui no estado do Pará, pela Universidade Estadual do Pará, que é onde eu estou morando agora no momento. Eu estou em Belém do Pará, por conta da residência, né? Trabalhei aí na região do Cariri, trabalhei em Porteiras, trabalhei no Barro, trabalhei no Juazeiro, trabalhei na Paraíba, mas hoje eu tô no Pará por conta da residência, né? Agradeço aqui demais o convite, a confiança, e eu acho super importante a gente começar a divulgar coisas que têm embasamento científico, né? Porque a internet é uma terra sem lei, então tem muita coisa errada sendo divulgada. E mais importante ainda é trazer isso para a população de Milagres, ainda mais com esse confirmamento aí do primeiro caso na cidade. Verdade. Mandar só um abraço aí para a galera que está entrando. Meu amigo Paulinho Divulgações, Vanessa Ávila,
Elias Saraiva, todo mundo, não dá para falar o nome de todo mundo aqui, porque vai subir nos comentários. Eu sou novo com isso aqui também. Também né? sou. Minha professora Estamos aí... os dois inaugurando uma coisa nova. Exatamente, somos dois aí nessa luta. Minha professora Tamires. Enfim, pois vamos começar aqui o nosso bate-papo de uma forma bastante tranquila. Né? Por exemplo, nós vivenciamos esse momento de uma forma bastante delicada. Né? E a Organização Mundial de Saúde já decretou, né, um estado de emergência em relação ao coronavírus. Você, como médica, qual é a sua, assim, maior preocupação? Qual a sua visão em relação ao coronavírus? Então, quando a OMS declara um estado de emergência, ela está visando unir os países, tá? Na criação, vamos dizer assim, de protocolos, onde todo mundo vai criar estratégias, vamos dizer assim, em conjunto para o enfrentamento. Estratégias essas que vão desde a vigilância, a detecção precoce, né? A busca sobre os pacientes, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, quando a gente diagnostica um caso, e no caso o Brasil, quando trouxe o primeiro caso, há toda uma estratégia montada para descobrir de onde veio, a quem esteve reunido o paciente naquele momento. Então, essas estratégias são importantes no combate à disseminação da doença, né? Porque uma pandemia é uma doença a nível internacional, uma doença que atingiu vários países e que esses países precisam traçar estratégias no combate dessa disseminação rápida, né? Enquanto médica, eu trabalho aqui num hospital que é uma das referências do Pará no recebimento dos pacientes graves. Então, assim, o país enfrenta um caos na saúde há muitos anos, tá? O Covid veio nos mostrar e agravar o que já era ruim, tá? Então, tem sido difícil por ser uma doença nova. Então, todo mundo está estudando, todo mundo está buscando, mas no fundo, a gente vai trabalhando com o que tem. Vou dar um exemplo. Diferente de algumas pneumonias bacterianas, porque o Covid, ele, na sua forma grave, se transforma numa pneumonia, tá? Então, diferente de uma pneumonia bacteriana, que a gente já sabia o antibiótico que a gente vai usar, que a gente sabe um protocolo certinho para uma pneumonia que evolui com uma sepse, o Covid é muito novo. Então, é muito novo para a gente enquanto médico, é muito novo para o enfermeiro que está na assistência, é muito novo para os cientistas, para quem está ali na farmácia buscando descobrir. E por ser muito novo, também é muito assustador, né? Com certeza. Só mandar registrar aqui, Silvia Flor, conhece? Tá aqui minha prima, um cheiro. nos assistindo Minha mãe também. também, tá aqui meu pai, minha tia Naíla, vovó. Tranquilo. Elas eu já tinha mencionado aí, graças a Deus, estão aí nos acompanhando, dando essa força pra gente. O pessoal Olha, Felipe, é importante a gente lembrar que nessa década nós tivemos outras declarações de emergência. No Brasil, em 2016, a gente teve a Zika, né? E hoje até me fizeram uma pergunta, mas teve a Zika e não teve tudo isso. Porque a transmissão da Zika é diferente, né? Num combate a um mosquito, que é o mesmo mosquito da dengue. Inclusive, não esqueçam, além do coronavírus, no Brasil ainda tem dengue e ainda morre gente por conta de dengue, tá? Então, a gente teve ebola na África em 2014, né? Em 2009, a gente teve H1N1. Também foram doenças em que foi declarado estado de emergência, né? O pessoal tem questionado muito, e aí, entrando até também numa parte política, tem direcionado a questão da China como principal causador do coronavírus. Assim, o coronavírus é um vírus novo? E essa relação com a China, o que é que você tem a dizer sobre isso? O corona é uma família de vírus, tá? O Covid, na verdade, assim, o corona é um vírus RNA de fita simples envelopado. Se você jogar um coronavírus no Google ou em qualquer site de pesquisa, basicamente você vai ver que é isso. O corona é um RNA de fita simples envelopado que tem preferência pelas vias aéreas, sejam elas superiores ou as vias aéreas inferiores, pulmão, tá? Brônquios,
essa parte. Entendi. Ele vem de uma família, como todos os vírus, como o H1N1, como o influenza, tá? Como o adenovírus, como o coronavírus, que são vírus que causam síndromes gripais. O Covid vem de uma família de vírus. Atualmente a gente conhece 6 subtipos. E o Covid-19 foi recentemente catalogado, no ano de 2019, na China. Então, se sabe que ele tem uma descendência, né? Um ponto comum, tá? Mas que ele foi catalogado e, vamos dizer assim, exposto em 2019, por isso o Covid-19. Ah, entendi. Inclusive, só deixar aqui para os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando, eu estou vendo aqui uma pergunta aqui nos comentários, e era isso que eu esqueci de falar anteriormente, que quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao coronavírus, fique à vontade para poder expor as suas dúvidas para a gente tentar, da melhor forma possível, saná-las. Eu vou deixar só essa pergunta mais para frente, vou só fazer aqui uma pergunta uma pergunta minha em relação à sua opinião. O estado do Ceará, a gente está vendo aí que está assim, disparado nos casos, né? Está sendo um dos estados que tem mais casos do coronavírus aqui no Brasil. E qual é o seu posicionamento? Qual a sua visão em relação ao que nós estamos passando aqui no Ceará e também no nosso município de Milagres, diante da situação que ontem acaba de ser confirmado o primeiro caso de coronavírus no nosso município? Então, Fortaleza, para quem não sabe, é a cidade mais próxima da Europa, tá? Então, o aeroporto tem um fluxo muito grande de gente, né? Vamos dizer assim, o aeroporto distribui muita gente. Gente que chega e vai ficar no Brasil, gente que está saindo do Brasil, gente que vem para cá, mas vai ser colocado em outros estados, tá? Então, isso, né? Esse fluxo muito grande de gente favoreceu a disseminação muito rápida da doença, né? Porque a gente sabe que recebe muita gente de fora, né? E que manda muita gente para fora. E o fato de que no Ceará, no início da doença, então, a gente testava muita gente. Então, quanto mais a gente testa, mais diagnóstico a gente tem. Por isso existem as subnotificações. Porque, na verdade, a gente não tem um panorama tão real assim dos números no país, porque nem todo mundo vai ser testado, nem todo mundo foi testado. Então, quanto mais se testa, mais eu tenho diagnóstico, maior o número de pessoas. Inclusive, o número de óbitos em relação a essas pessoas que confirmaram positivo para a Covid. E aí o Ceará teve essa estratégia inicial e justamente com essa questão do fluxo de pessoas no estado. Então a bem questão... parecido com São Paulo. O fluxo de São Paulo é muito gente, né? Tem muita gente. Entendi. Então, ontem, quando o governador Camilo Santana ele prorrogou o decreto que ele já havia feito, então, na sua opinião, ele agiu certo? Assim, eu posso falar enquanto médica, né? Porque eu costumo dizer assim, que eu, como médica, não posso falar como professora de história, porque eu não entendo de história, né? Eu, como médica, não posso falar sobre economia, porque eu não entendo de economia, tá? Mas, enquanto médica, no momento, o isolamento social tem nos atrasado ao pico de mortes. Vamos ser, em termos bem leigos, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar em casa, menos gente vai morrer mais rápido, tá? E assim, o porquê do isolamento social? Todo mundo falou sobre o colapso, né, na saúde em relação. Não vai ter vaga para todo mundo. Não vai ter como acomodar todo mundo, porque as pessoas vão adoecer das outras coisas. Elas vão continuar infartando, elas vão continuar sofrendo acidentes, elas vão continuar tendo apendicite, né? Como residente de cirurgia, o que eu posso falar? As cirurgias eletivas, elas estão sendo canceladas. O que são cirurgias eletivas? São cirurgias que a gente programa, tá? Que pode esperar. É diferente de uma cirurgia de urgência, um apêndice, por exemplo. Um apêndice não pode esperar, você vai ser operada. Ou você vai ser operado. Mas algumas cirurgias, algumas vesículas, por exemplo, elas podem esperar. E podendo esperar, é menos um leito ocupado, tá? Então, nesse momento, eu concordo com a continuidade do isolamento social para quem pode, né? Obviamente, quem puder ficar em casa, fique em casa.
Porque vai chegar uma hora que a gente não vai dar condições. Não tem como a gente acolher toda uma população que tem sintomas gripais e toda essa população que possa evoluir com as formas mais graves, com a síndrome da angústia respiratória, com a pneumonia, com um choque séptico. Então, não vai dar conta. Não temos leitos de UTI suficientes porque as outras pessoas não vão. A dengue, por exemplo, está aí, continuando matando um número considerável de pessoas. Ela não vai, vou esperar o corona passar para voltar. Não. Então, a gente tem outras patologias e temos o corona. Então, agora a gente tem que saber direcionar e organizar os nossos hospitais, os nossos serviços de saúde e os nossos profissionais para manejar da melhor maneira possível. Eu falo enquanto médica, mas agora eu tiro o título de médica e falo enquanto profissional de saúde, que é linha de frente, que é bem difícil, porque é muita gente e nós vamos começar a adoecer também. E a partir do momento em que a equipe, a linha de frente, o soldado vai morrendo, quem vai cuidar do Fica difícil ganhar a resto? guerra. Exato. Fica difícil lutar assim, é verdade. Nós temos aqui uma pergunta de uma amiga Virna, que ela pergunta assim: doutora, tem alguma temperatura que o vírus não resista? O vírus não resiste a temperaturas altas, tá? Temperaturas muito, muito altas. Acima de 40, 45 graus, ele não resiste. Então, água quente. Entendi. Outra pergunta aqui: quais são as pessoas consideradas grupo de risco? Porque o pessoal confunde muito, né? Essa questão de grupo de risco, se é só grupo de risco que precisa ficar isolado. Sim. Explica Quem um são pouco os grupos de risco, tá? Vamos assim bem ser objetivos. São os idosos acima de 60 anos, tá? Idosos com comorbidades, o que é isso? Um idoso que é hipertenso, ou seja, que tem pressão alta, um idoso diabético, o famoso açúcar no sangue, um idoso com uma doença renal crônica, tá? Um idoso pneumopata que tem algum problema no pulmão, exemplo, alguns idosos não sabem que são DPO-cíticos, né? Que é uma doença obstrutiva pulmonar crônica que se dá pelo uso prolongado do cigarro. Em termos bem leigos, uma parte do pulmão deles morreu há um tempo. E alguns idosos passam um tempo sem ter os sintomas para depois desenvolver a doença. Então, esses idosos, por exemplo, estão muito dentro do grupo de risco, tá? E pessoas jovens que tenham alguma doença imunossupressora, ou seja, que a sua defesa, tá? Que suas células de defesa não trabalham de maneira correta, sejam por uma doença de base ou por algum tipo de medicamento que você use. Então, essas pessoas são consideradas os grupos de riscos, o que são diferentes de grupos transmissores. Nossas crianças são vetores de doença. Então, a mãezinha às vezes chega no consultório revoltada porque o filho adoece 7, 8 vezes no ano de gripe, né? De resfriado. É normal. Até 12 resfriados no ano a gente considera normal, porque essas crianças são vetores. Elas por si só acumulam a doença e transmitem as doenças. Nossas crianças são as vetores, mas elas têm uma imunidade que ainda é resquício da mãe, que ainda é resquício da gestação. E por isso as crianças não têm desenvolvido a forma grave da doença. Entendi. Mandar um abraço aqui para a minha cunhada Leiliane, Marcão, Ralph, meu amigo, obrigado pela força. Inclusive, em relação a essa sua pergunta, o nosso amigo Marcão da Petiscaria, ele perguntou: doutora, e quais os cuidados para quem tem sinusite? Precisa reforçar os cuidados? Como é que os cuidados para um paciente que tem sinusite são os cuidados básicos que todos nós deveríamos ter, né? A higiene com as mãos, a higiene com os nossos objetos pessoais, o cuidado ao sair de casa, o uso de máscara, evitar contato muito próximo com as pessoas, tentar manter a distância de 1 metro, tá? A sinusite não é uma doença que agrava o Covid. Ok. O Tiaguinho aqui, que ele é Tiago Belém, lá do Café da Linha, ele está perguntando como deve ser feito o período de quarentena em casa para quem está com os sintomas.
São 14 dias isolados, tá? O ideia, não, como não tem como se testar, então hoje, paciente com síndrome gripal é um caso suspeito de Covid. Então, é tentar ficar isoladozinho no seu quarto por um período de 14 dias. Ah, tranquilo. Aqui a gente continua já seguindo nosso roteiro, é porque está tendo muitas perguntas. 14 dias porque é o tempo de incubação do vírus, tá, minha gente? É o tempo que ele tá no seu corpo circulando de alguma maneira e que você pode transmitir. Ah, entendi. Outra pergunta aqui do Paulo Emílio, um amigo forte lá do Juazeiro do Norte. Ele pergunta em relação aos antibióticos. Ele pergunta se os antibióticos são eficazes. Isso é claro, se houver algum antibiótico, nesse caso, assim, ajuda é uma na doença prevenção? viral, tá? É uma doença, por ser uma doença viral, nós não usamos antibióticos. O que a gente está fazendo? Um protocolo com azitromicina. Na verdade, não é para o combate específico do vírus, tá? É para uma possível pneumonia concomitante. Vamos pensar assim, tua imunidade baixou, o vírus entrou, então, além do vírus, você pode ter uma pneumonia associada. Então, por isso a gente também está entrando com enoxaparina, que é um anticoagulante, porque na fisiopatologia da doença, ela provoca microtrombos no pulmão, e aí a enoxaparina, tá? Algumas pessoas estão usando a cloroquina, tá? Uhum. O Que Ralf não tá dizendo... existem estudos, tá? Que dizem que é eficaz, existem estudos que dizem que não é eficaz, tá? Não existe uma linha 100% fechada. E a gente usa o Tamiflu, porque algumas pessoas não são vacinadas, né, para H1N1, e aí, na verdade, é uma precaução de, não é Covid, é H1N1, já que a testagem demora um pouco para sair. Aí a gente já entra com o Tamiflu na tentativa de barrar, caso seja H1N1. Ok. Ralf está dizendo aqui que esse deve ser o direcionamento que todos os profissionais devem tomar, disseminar as informações com bastante responsabilidade. E está parabenizando aí você por isso, por estar compondo aí com a live. Né? Em relação aos profissionais... Eu tenho deixado o meu Instagram sempre à disposição para pacientes que querem conversar, que querem tirar suas dúvidas, que querem se consultar. O CFM liberou agora, porque é proibido consulta via WhatsApp, então às vezes o paciente conversa com a gente, pede uma confusão e diz não, né? Mas o CFM liberou que a gente orientasse os pacientes via online. Entendi. Boa noite a todo mundo que está entrando agora, meu amigo Alex. E em relação aos profissionais da saúde, né, que são linha de frente nisso, como você é uma das linhas de frente, tanto enfermeiro, técnico de enfermagem, tudo. Diante disso, quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando? Por exemplo, essa pergunta, ela não só se relaciona, de uma forma geral, né? A gente tenta relacionar milagres, mas isso é de uma forma geral. Que os mesmos cuidados que vocês devem ter aí, onde vocês estão, os profissionais aqui de milagres também devem ter aqui. Sim. Primeiro aqui eu vou iniciar a fala, ou com o que quer que seja, com essa história de que nós somos heróis e que nós somos linha Eu vi uma postagem sua, eu ia comentar hoje, sobre né, isso. inclusive. Vi. Não, nós não somos heróis. Uhum. Nós também temos família. Nós também queremos voltar para casa. Nós queríamos também poder ficar de quarentena e não temos essa oportunidade. Numa guerra não se trabalha, não se luta sem arma, tá? Vamos fazer uma analogia. Então, o profissional não consegue lutar sem a mínima condição possível, que no momento são os EPIs, a regulação dos leitos, a quantidade de ventiladores, tá? Quero aqui estender e agradecer também a toda uma equipe que forma um hospital, porque muitas vezes a gente lembra do médico e do enfermeiro, que está muito na linha de frente, mas esquece que o fisioterapeuta faz o ventilador funcionar, né? Esquece que o assistente social garante seu direito, né? Que o psicólogo está ali para aliviar a sua alma, coisa que às vezes a medicação não consegue fazer, né? Que o técnico também é linha de frente, que ele fica horas com o paciente, às vezes muito mais do que o enfermeiro, do que o pessoal da limpeza também, né? O pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal que fica recebendo os pacientes, o pessoal da triagem, os cozinheiros. Então,
todo mundo que faz um hospital funcionar, tá? Então, primeiro, que nenhum de nós, a gente não quer, eu particularmente abomino esse título de herói e agradeci as palmas que houveram, mas eu não quero só palmas, eu quero EPI, eu quero máscara. É inadmissível um profissional de saúde ter que trabalhar com saco de lixo ao invés de capote, né? De capote descartável. É inadmissível um profissional ter que receber uma máscara que era para durar 4 horas e ela ter que durar um plantão de 12 horas. Então, Verdade. Enquanto profissional, eu agradeço o reconhecimento, agradeço as palmas, mas solicito todo mundo para buscar junto com a gente os nossos direitos e as nossas condições de trabalho. Porque eu costumo dizer assim, que todo mundo vai ficar bom e aí vai ser a hora que a gente vai adoecer. E aí quem vai cuidar, né? Então, as condições são essas. Basicamente, numa guerra a gente precisa de arma e nossas armas são os EPIs, as vagas, a regulação e a compreensão da população. Não dá mais para estar indo no hospital com uma dor na lombar que dura 15 dias, né? E eu quero tratar essa dor na lombar agora, sendo que o hospital é o local de risco. Então, eu preciso que o paciente também entenda e respeite a condição que a gente está vivendo agora. Ele precisa entender que, neste momento, a dor lombar dele vai ter que ficar um pouco guardada, a não ser que seja algo insuportável. Mas, normalmente, não dá para estar indo no hospital para renovar uma receita, que é um problema corriqueiro de cidade pequena, né? Essa não informação sobre que o hospital é um local de urgência e emergência, ou seja, é um local onde as pessoas em risco iminente de morte precisam estar. E que essa contrapartida do paciente quanto aos profissionais de saúde na questão também do respeito. Eu posso estar toda paramentada, eu posso estar de máscara, que existe aí também, a gente pode até falar também, que se for interessante, a diferença da máscara cirúrgica para a N95, que é aquela que o pessoal vê muita foto, que parece um bico de pato, que tem uma hastezinha assim de metal, que machuca bastante. Entendi. Entendeu? Se eu também não tiver a colaboração da população em entender que existem prioridades no atendimento e que o hospital, neste momento, é um local de maior possível contaminação. Não existe outro local que seja tão contaminado quanto o hospital. E a população precisa entender e nos ajudar nisso também. Quanto à questão dos EPIs, é um problema a nível nacional. Vai começar a faltar EPI. Alguns locais já não têm EPI. E não se assustem se o profissional se recusar, porque aí é uma vida por outra vida, né? Eu não posso trabalhar se eu não tiver como trabalhar, né? Então, eu tenho a máscara cirúrgica. Inclusive, se vocês tiverem máscaras cirúrgicas em casa, façam doações aos hospitais das suas devidas cidades. Nos ajudem, porque a gente precisa das máscaras cirúrgicas. No hospital não tem como estar trabalhando com máscara de pano. Tá? A máscara de pano fica para vocês em casa, foi liberada agora. Então, vocês podem usar por um período de 2 horas. Nada de passar o dia na rua com a máscara de pano, que também não vai funcionar. E doem as máscaras cirúrgicas que vocês tiverem em casa. Porque, assim, na triagem, no atendimento ao paciente, sintomas leves, eu posso usar a máscara cirúrgica, de boa. Porém, quando eu vou manipular o paciente, né? Eu vou precisar entubar o paciente, eu vou precisar aspirar o paciente. Esse paciente libera aerosóis, que a gente chama, que é o maior... gotículas, chamamos assim, em termos. Essas gotículas, e a máscara cirúrgica não é apropriada nesse momento, e aí eu tenho que usar a N95. O cabelo também tem que estar amarrado, tá? Porque cabelo solto, a gotícula bate, você amarra o cabelo... touquinha, tá? Sua roupa do hospital não pode ser a roupa que você vai para casa e nem a roupa que você chega de casa. Então, para os hospitais que não têm roupa privativa, ou seja, aquelas roupas que já são higienizadas no próprio hospital, você tem que tirar a roupa, chegou no hospital, vai para o seu local onde você troca sua roupa e tal. Ou então deixa outra roupa no hospital limpa, tá? Troca a roupa e coloca um capote de proteção. E aí tem capote de pano, tem capote de plástico, tem capote de tecido, de um tecidozinho assim mais fino. Então, o sapato idealmente que seja lavável, tá? Porque o vírus morre com água e sabão.
o que é bem, bem louco. Um vírus que tá matando tanta gente, morre com água e sabão. E tá o tempo todo se resguardando em relação a estar protegido, né? Uhum. O meu amigo aqui, Alex, ele tá perguntando assim, para quem tem só um rim, o cuidado deve ser redobrado? Sim. Ok. Outra pergunta aqui. Tu tá conseguindo ver os comentários aí ou não? Não, eu sou Pois deixa eu péssima só com te dizer. Tem tecnologia, muita meu gente povo. aqui dando os parabéns para você, viu? Ah, Muita gente mesmo. obrigada, obrigada. Não Pronto, aqui consigo, é porque fala. eu sou ruim com tecnologia. Entendi. Entendi. Tranquilo, tranquilo. Pois vamos lá prosseguir. Em relação à questão do município de Milagres especificadamente, como já foi divulgado, uma pessoa até me mandou essa pergunta pelo WhatsApp. Já foi divulgado o primeiro caso de coronavírus. Em relação a isso, o pessoal ainda continua assim, Na rua. sendo desobediente, continua na rua, vendo as casas lotéricas aí cheias de gente e tudo. E isso, a preocupação agora deve ser redobrada. Né? Diante Certeza. de, aí a pergunta vem a seguinte. Sobre o caso, muita gente me mandou mensagem altamente preocupados em relação a quererem saber quem é a pessoa. Pode ser divulgado o nome? Não pode? Qual a medida que é tomada diante disso? Não, minha gente, a gente não pode divulgar. Então, assim, primeiro, coloque-se no lugar Pergunta do de Leilael. paciente. Foi a pergunta de Leilael, certo? Coloque-se no lugar do paciente. Caso você estivesse com Covid ou qualquer outra doença de exclusão social. O que são doenças de exclusão social? São aquelas doenças que têm um estereótipo, que causam contaminação. Exemplo, um paciente com tuberculose é um paciente com hanseníase, são pacientes de exclusão. Então, não se divulga o nome de paciente. O prontuário vamos dizer assim, é algo que só cabe ao paciente e à assistência. A gente não pode dizer nomes, a gente divulga números. Nome jamais, é antiético. Então, assim, acredito que nenhum profissional que tenha amor pela profissão e que tenha estudado vai divulgar nomes ou números. Porque se fosse com você, né, no caso comigo, com o Felipe, com minha mãe, com qualquer um, a gente não ia querer que divulgasse nosso nome, porque ele fica meio que estereotipado, tá? Então é ilegal. Meu pai e minha mãe tá aí, não me deixa mentir. Então é ilegal, eu não posso estar divulgando o nome de ninguém sobre Covid ou sobre qualquer outra coisa. O prontuário fica para o paciente e para a assistência dele. Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, serviço social, nunca, jamais para a população. E eu entendo isso porque Milagres é uma cidade pequena e tem muita essa história de que todo mundo sabe tudo. Mas não é assim, tá, minha gente? Não é assim. A Laiane, né, nossa amiga de Milagres, ela está agradecendo. Do Empoderar. Do Empoderar, exatamente. Está agradecendo aí por você estar valorizando todas as categorias, né, envolvendo aí todo mundo. Estamos juntos, doutora, Laiane. Uma luta pessoal, nossa. tem um questionamento que ainda é difícil o pessoal conseguir entender. Né? Já tem notícias em televisão, tem notícias em computador, em todo lugar do mundo a gente encontra notícias relacionadas com o coronavírus. Mas às vezes ainda é difícil o pessoal entender isso. Como é feita a transmissão do vírus? A transmissão é horizontal. O que é uma transmissão horizontal? Pessoa a pessoa, tá? Por meio de gotículas, por meio de aerosol, tá? Então, a gente fala, na nossa fala, gotículas saem, elas ficam no ar por volta de 3 horas, mas elas conseguem atingir quase 4 metros de distância. Por isso que a gente pede que as pessoas fiquem distantes umas das outras, tá? Então, a transmissão é feita assim, por meio de gotículas. Outras doenças também, as outras gripes, tá? Os outros vírus também é dessa forma, o sarampo é dessa forma. Então, várias doenças, a transmissão é por meio de aerosol e é horizontal, pessoa a pessoa. Entendi. Quais os principais sintomas? Só para a gente poder entender e como proceder diante dos sintomas. Se você tiver com sintoma do coronavírus, o que é que você deve agir a priori? Sim, olha, vamos lá. Os principais sintomas, eles vão variar desde de sintomas que a gente chama de resfriado comum, tá? Que são sintomas leves, a sintomas gripais,
sintomas de pneumonia, a insuficiência respiratória. Então, as pessoas, os jovens, normalmente, eles evoluem com dor de cabeça, com coriza, né? Que é a secreção saindo do nariz, e essa coriza pode ser visualizada, como você pode ser sentida na garganta, que é posterior, que é um gotejamento nasal. Cai na garganta e provoca aquela sensação de pigarro, porque tá caindo na garganta. Entendi. Dor na Aqui garganta, tá. que a gente chama de odinofagia, tá? Alguns pacientes têm evoluído com rachis, tá? Que é uma vermelhidão no corpo. Alguns pacientes têm até um pouco de edema palpebral. Isso nos sintomas considerados leves. Febre não é um sintoma obrigatório, não é um sintoma excludente. Ou seja, se eu tenho febre, não significa dizer que eu tenha Covid, mas eu não ter febre também não significa, tá? Alguns pacientes vão desenvolver a febre numa resposta, porque, na verdade, o Covid ele vai funcionar de duas maneiras, né? Eu vou ter uma resposta imediata e eu vou ter depois uma resposta generalizada. A resposta imediata vai me dar os sintomas leves, e aí quando o meu corpo reconhece a doença, tá? E ele vai tentar combater, aí eu tenho uma resposta disseminada. E é aí onde está a nossa gravidade, porque alguns tecidos vão trabalhar loucamente, e aí eu posso evoluir com uma pneumonia. Os sintomas gripais são esses sintomas, só que de maneira mais forte e de uma maneira mais abrupta. Não é aquela coisa que vem arrastada. Ah, hoje eu tô tossindo, hoje o meu nariz está escorrendo, amanhã eu tô tossindo, e depois de amanhã aparece a dor de cabeça. Não, na gripe, vamos dizer assim, vai aparecer basicamente todo mundo junto. São os sintomas gripais, diferentes do resfriado comum. Os sintomas de pneumonia, que aí é dor no peito, opressão torácica, um aperto, né? Dispneia, tá? Que é aquele cansaço. A queda da saturação, que a gente consegue ver no oxímetro, o parâmetro normal de 92 a 99, tá? Abaixo disso a gente já considera uma hipoxemia, tá? A questão da vitamina C, ela ajuda na imunidade dessa pandemia ou não? Olha, se tiver nutricionista aí que me ajudem nisso, mas na verdade não adianta você estar fazendo uso de alguns determinados tipos de vitamina, tá? O que a gente sabe? Estudos sobre vitamina D, tá? O uso da vitamina D, ela desencadeia sua cascata de imunidade. Então, alguns estudos estão saindo aí que o uso de vitamina D diário, 10 mil unidades, que no caso são 2 comprimidos de 5, tem ajudado essa questão da imunidade. Aquela vitamina C que a gente compra na farmácia, não tem nenhum estudo que evidencie a questão da imunidade. O que é que aumenta a sua imunidade? Uma alimentação balanceada, tá? Rica em fruta, rica em verdura, uma medida certa de carboidrato, de gordura, muito líquido, muita água, uma alimentação mais natural possível, tá? E uma vida regrada, ou seja, atividade física, uma saúde mental ok. Então, tudo isso, mas especificadamente a vitamina C, não. Ah, ok. Mandar um abraço aí para Jailson. Ralph pergunta assim em relação às máscaras que estão sendo feitas de forma artesanal, ou seja, aquelas que estão sendo distribuídas de tecido. Elas são eficazes? Na verdade, as máscaras de tecido, elas são umas barreiras, tá? A gente tá diminuindo o contato da gotícula com você. Ela é eficaz se usada por um período de 2 horas, ok? Nada mais do que isso. Se lavadas corretamente e se retiradas corretamente. Não adianta eu estar usando a máscara de tecido, tirar a máscara com a mão, porque o que está aqui externamente já me contaminou. E elas têm que ter dupla face, ou seja, a face que vai direto na boca e a face que está fora, tá? Então, se eu não souber tirar, também não adianta. Mas sim, elas têm ajudado aí nessa crise de máscaras. Ah, ok. Elas têm que ser lavadas, engomadas, lavadas com água sanitária, engomadas, passar o ferro direitinho e tem que saber retirar, tentar evitar o menor contato com essa parte externa da máscara. Mandar um abraço aí para Ravena, que amiga aí de longas datas, minha amiga Ju, nutricionista, né, que está morando agora em Milagres conosco. E um comentário que eu gostaria de fazer, doutora, em relação, como Laiane falou, Laiane que faz parte do Empoderar,
assim como várias outras mulheres também. É importante, diante dessa crise que nós estamos vivendo, esses movimentos, não é? Dando total suporte e apoio para a nossa realidade, no caso de Milagres. Eu tenho visto, inclusive, pessoas assim que não são nem voltadas a questões nem ligadas a questões religiosas, nem ligadas a questões políticas, mas se movimentando no Facebook, pedindo a contribuição de um quilo de alimento para poder doar, fazendo sopa, fazendo comida e doando. Então, essas medidas, assim, amenizam um pouco esse sofrimento que nós estamos vivendo, né? Eu acho. Você faz parte do Empoderar, né? Sim. Inclusive, meninos, meninas, sigam o Instagram das meninas. Um belíssimo trabalho. Agradeço aqui não enquanto médica, mas enquanto mulher, por ter alguém lutando por mim. E um beijo enorme. Tô com saudade de vocês. Eu acredito que é um momento da gente ressignificar, tá? Ressignificar quem somos. As coisas começaram a ter outro valor, né? A natureza começou a nascer novamente, as pessoas começaram a ter a casa como um local de abrigo, um local de cuidado, a família se reencontrou, se reconheceu novamente. Então, também é um momento de estimular a solidariedade, a compreensão, o amor ao próximo, né? De percebermos que nós somos tão pequenos que tem alguém aí invisível tentando nos derrubar e que a gente não tem força sozinho. Ou seja, eu sozinha dentro de casa, eu não consigo muita coisa. Mas nós, enquanto sociedade, dentro de casa, vamos conseguir derrotar o vírus. E eu acho que vai ser a maior lição que a gente vai tirar enquanto sociedade. Que sozinho não dá e que em conjunto nós somos invencíveis e imbatíveis. Chega até a arrepiar essas coisas, porque é tanta notícia triste, é tanta coisa, tanta morte, que a pessoa fica assim, às vezes, pessoas que sofrem de ansiedade começam a ter se prejudicam E ainda aí, mais. vamos lembrar, os psicólogos têm feito trabalhos belíssimos Muito grande, muito grande. Exato, com Tem as algumas psicólogas. videochamadas. Com certeza. Aqui tem uma pergunta de Rayane, ela é lá de Missão Velha, amiga da gente. Ela disse: minha filha tem crises de laringite. Ela está no grupo de risco? Sim. Deve ter um cuidado maior, né, na verdade. Tranquilo. Fernando Hugo está nos assistindo aqui também, dizendo felizes com esses milagrenses, demonstrando sua preocupação com a saúde de todos. Isso aí, Fernando, um abraço. Só para a gente começar a se encaminhar para o final, é importante a gente ver aí do ponto de vista, eu falo até de certa forma do ponto de vista político, nós temos aí acompanhado muitos deputados e senadores, né, destinando emendas parlamentares para os municípios, né? E isso está acontecendo em todo o Brasil. Aqui em Milagre não está sendo diferente, né? E como, por exemplo, o senador Eduardo Girão, que faz parte do Podemos, que é inclusive o partido que eu estou fazendo parte agora, ele destinou ao município de Milagres. A verba foi alocada. Né? Eu verifiquei com a prefeitura, ela ainda não caiu na conta da prefeitura ainda. Mas você, como médico, é uma verba no valor de 100 mil reais. Qual é a sua opinião em relação a como se deve usar esses recursos extras que estão chegando para a saúde? É uma conta muito simples de fechar. Não tem é uma conta simples, aqui 2 e 2 são 4. Então, se é uma verba para a saúde, destinada à saúde, tem que ser investido. Nas condições, né, hospitalares e unidades de saúde da cidade, que vão oferecer à população, tá? Na distribuição correta da medicação que eventualmente precise ser usada, tá? Na manutenção de equipamentos a nível hospitalar e na proteção dos nossos profissionais, né? Em ter EPI, que é equipamento de proteção individual, em que esses EPIs não faltem, em que esses EPIs sejam de qualidade. Então, isso aí é uma conta muito fácil de fechar. Então, tem que ser direcionado basicamente para isso.
Não pode Entendi. ter outros fins. Muito mais valioso fazer isso do que, por exemplo, se investir em um grande número de campanhas educativas, tá? Existem outros meios mais baratos e viáveis que possam ser feitos, mas que acho que no momento a gente precisa de infraestrutura para trabalhar. Ravena está dando uma No, sugestão. em qualquer que seja, em qualquer município e a qualquer nível de estado ou a nível de Brasil. Ravena está dando uma sugestão aqui bastante importante para depois, posteriormente, a gente falar algo relacionado à questão da saúde mental diante desse isolamento. Obrigado, Ravena, pela dica. Verdade, Então, super válido. Parabéns, Ravena. com certeza. Assim, eu acho que passaram aqui alguns comentários despercebidos, porque vai subindo aqui a lista de comentários e de perguntas relacionadas a essa nossa live, mas aí a gente vai procurar respondê-los posteriormente, porque esse vídeo aqui, a nossa intenção é que ele seja postado no Facebook também, já que ainda não tem uma ferramenta que eu conheça que simultaneamente transmita tanto no Instagram como no Facebook. Doutora, em relação a sua dica aí final para a população milagrense, para todo mundo que está nos assistindo, que tem gente aí, não se engane não, do Brasil todo nos acompanhando agora. Eita. Qual é as suas principais orientações em relação a isso? Acho que o meu saiu aqui. Saiu? Foi tudo. Não sei voltar. Não tem calma. Vamos Estão me escutando? Escutando nós estamos, mas nós não estamos te vendo. Pronto. Pronto. Olha, agradeço o convite e aí eu vou conversar com vocês um pouquinho enquanto médica, tá bom? Enquanto médica que trabalhou na assistência básica, enquanto médica que trabalhou na assistência hospitalar e agora enquanto futura cirurgiã, tá? Então, assim, como eu falei anteriormente, não é uma luta só, não é uma luta solo. Eu sozinha não posso fazer muita coisa e eu preciso que todo mundo tenha essa consciência. Fala-se muito de economia e é importante a gente lembrar disso. O país não funciona sem dinheiro, mas dinheiro nenhum vale a minha vida, vale a sua vida e vale a vida dos seus. A gente precisa encontrar maneiras de agregar a economia à nossa saúde. No momento, a única saída viável é a permanência do isolamento social, tá? Então, se você pode ficar em casa e se você pode manter os seus funcionários, manter a sua família, então fica em casa, tá? Fica em casa com todas as regras de higiene possível. Separem um lugarzinho em casa onde vocês possam tirar a roupa e deixem sempre outra roupinha reservada sempre que vocês vierem da rua, tá bom? Lavem bem as mãos, higienizem as mãos. Toda vida que vocês lavarem as mãos uma vez, lembre-se de lavar novamente e novamente, tá? Usem máscaras. O uso de máscaras diminui bastante a probabilidade do aerosol entrar em contato com vocês. Eu até vi, porque eu não tenho um aqui próxima. Márcia, minha amiga Márcia, a Fortaleza, um cheiro, Márcia, tinha pedido para eu ensinar como é que tira a máscara. Eu não tenho uma próxima, vou ficar devendo a vocês. Mas vocês têm que tentar tirar a máscara pelo elástico, tá? E levá-las diretamente para lavar. Então, vocês lavem as máscaras de vocês com água sanitária. Depois vocês vão esperar secar. Vão passar o ferro quente em cima e vão guardar num saquinho. Sacos plásticos ou algum saquinho de papel que eles absorvem as gotículas. Na rua, evitar estar subindo e descendo a máscara, porque isso vai favorecer o pessoal contágio. Costuma tirar a máscara vai conversar e tira, não adianta. Quando forem para as ruas, mantenham um distanciamento social de aproximadamente 1 metro e no caso da gente profissional de saúde, 2 metros, tá? Evitar aglomerações, essas lives famosas, inclusive a minha live acontece amanhã, né? Todo mundo sabe, eu sou fã de Sandy Júnior, mas eu vou assisti-la dentro do quarto, sozinha, tá? Então, evitar estar fazendo essas sociais, regada, como se fosse festa, porque não é um momento de comemoração, tá? E basicamente manter sua higiene, ter uma alimentação saudável, procurar atividades físicas, conversar, usar as ferramentas de Instagram, Facebook para conversar e para disseminar boas informações corretas. Vamos evitar fake news,
Vamos evitar falar o que não tem comprovação científica. É difícil até para a gente, profissional de saúde, quem dirá para quem não entende, para quem é leigo. Né? Eu costumo dizer, eu não me meto na profissão dos meus pais que são advogados porque eu não entendo nada. Da mesma forma que eles não se metem na minha profissão porque não compreendem nada. Então, cada um tenta trabalhar na sua área e aí vai funcionar de verdade. Não adianta eu estar achando que eu sou um pouco médica, um pouco nutricionista, um pouco psicóloga se eu não tenho uma formação para isso. Isso favorece a disseminação de informações erradas, errôneas. E tudo aquilo que é feito de maneira errada vai nos trazer algum tipo de prejuízo, tá? E a gente já está sofrendo consequências grandes. Vamos continuar, para quem acredita em Deus, vamos continuar em oração. Maior do que todos nós é Ele é bom o tempo todo e em todo o tempo, tá? E eu fico aqui disponível para todos os milagrenses, para os não milagrenses, para quem me acompanha, para quem gosta de mim, para quem não gosta de mim, para tirar dúvidas e ajudar vocês no que eu puder, tá? Eu não sei de tudo. O Covid é novidade para mim também, mas a gente tem estudado, a gente tem pesquisado com bases científicas, em artigos, em publicações, em revistas que tenham um respaldo, tá? Para não trazer qualquer tipo de informação e para não repassar informação errada para os nossos pacientes, né? Agradeço demais o convite. Estou morrendo de saudade de Milagres. Eu imagino. Eu mando um beijo enorme para minha família, para todo mundo aqui que está me assistindo, tá bom? E sua família está em peso aqui, viu? Né? Aqui, tá vou em passar peso. 3 anos aqui, vou voltar como cirurgião, vou voltar para os meus novamente para Milagres. E agradeço o convite, parabenizo você, Felipe, por essa iniciativa, que nós tenhamos vários Filipes fazendo grandes coisas na nossa cidade, porque assim a gente consegue melhorar, tá bom? Então, todo mundo de mãos dadas, não fisicamente, mas mentalmente, que vai dar tudo certo, vai passar, tá bom? Acreditem nos seus profissionais de saúde, acreditem nos médicos de milagres, nos enfermeiros de milagres, nos fisioterapeutas de milagres, nos farmacêuticos, no pessoal do serviço social. Acreditem neles, tá? Eles estão aí trabalhando por vocês, tá? Eu sigo aqui em oração, trabalhando com os meus paraenses agora. Com certeza. Mandar um abraço aí para todo mundo que entrou aí depois, Lucas e Thaírlis, Daiane. Doutora, beijo, Thaírlis. Do fundo do coração, muito obrigado por esse bate-papo. Né? Foi algo novo para nós dois e é importante que a gente coloque sempre isso em mente, que é poder contribuir da nossa melhor forma, né? Sempre com bastante responsabilidade. Eu lhe conheço, não é de hoje, sei de suas intenções, que são sempre as melhores para todo mundo. Não falo nem em relação só a milagres, falo você como médica, quando você lá atrás, antes de terminar a faculdade, você me dizia que fazia medicina por amor, porque queria ajudar, porque queria sempre estar à frente, contribuindo com as pessoas. E isso é muito bonito de se ver, né? A gente que queria contar com mais pessoas como você, compartilhando e ajudando a gente sempre. Então fica o meu muito obrigado do fundo do coração, que Deus lhe abençoe muito. A você, apesar de estar um pouco distante aí, mas sempre está próxima, a gente sempre está conversando, né? O pessoal da sua família, todo mundo. Então é sempre muito importante para a gente poder escutar você e diante desse momento a gente poder seguir essas orientações. Né? Que Deus te abençoe. Deixar aqui já para poder encerrar também os meus agradecimentos a todo mundo que participou dessa live. Eu fiquei até surpreso com o número de pessoas aí ao vivo. Não é um pico daqueles de Gustavo Lima, não. Quase. Simultâneo, não, mas a gente vai chegando lá. O importante é que depois as pessoas consigam ver e seguir da melhor forma possível essas orientações. Não deu para ler todos os comentários, não deu para mencionar todo mundo, mas assim, fica algo positivo para a gente, com certeza, que é essa participação de todo mundo. Mostra que a população ela também sente essa necessidade de poder escutar, né, de poder aprender cada vez mais e de poder também contribuir com as sugestões que a gente tem visto aqui. Então, deixo o meu abraço para todo mundo que nos acompanhou, para todo mundo que vai nos acompanhar, em especial a você, a minha esposa que está ali no outro quarto, está acompanhando também, me ajudou bastante nisso.
Um beijo, Josiane, minha filhota, que tá todo mundo aqui. Então, enfim. E Neuzeni aí também, eu posso deixar de dar um beijo para ela, não. Ela que acompanhou a live toda e aí. Pense numa mãe babona. E merecido. Merecido. É normal isso. Então, pessoal, beijão. Beijo, Kathleen. Muito Gente, obrigado. o que precisar, podem mandar mensagem. Às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bem? Qualquer dúvida, pode usar no Instagram, quem tem meu WhatsApp, no meu Facebook, eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada. Só um detalhe, na próxima live a gente vai estar tratando, a título de sugestão também, questões voltadas à economia, né? Os comerciantes, eles têm me cobrado muito em relação a isso. Então, a gente vai poder falar também sobre, vamos escutar o lado da medicina, vamos escutar o lado, né, dos comerciantes, da economia, para a gente poder ir assim e debatendo. E futuramente, estamos recebendo aí todo tipo de sugestão. Vamos traçar ações em conjuntas onde ninguém saia prejudicado. Com certeza. Pois tchau, tchau. Valeu. Tchau, um abraço, gente. Júnior. Tchau, tchau. Tchau.